Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 13 de novembro, agora na Espanha, 19 horas e 37 minutos, no Brasil, 15h37 da tarde. Gente, a BTC finalmente quebrou a barreira dos 90 mil dólares. Nesse momento, a BTC está em 92.769, mas eu quero que vocês enxerguem esse gráfico aqui, que é o da BTC, comparado com a dominância. Por que eu estou mostrando esse gráfico? Porque tem muita gente achando que não haverá uma temporada de altcoins e está começando a querer pipocar. Meus amigos, muito em breve vocês podem esperar influxos massivos e insanos em direção às altcoins. Eu vou botar aqui na dominância para vocês verem por que eu estou falando isso. A dominância hoje está subindo 1,42% e ela ainda não quebrou essa linha de tendência de alta. Mas ela vai quebrar para baixo. Estamos à beira de uma alt season, de uma temporada de altcoins absolutamente histórica. Veremos a dominância da BTC cair significativamente nos próximos dias. Pode até demorar uma semana e meia. Mas o que eu vejo neste momento são pessoas impacientes. Muitos estão acreditando que não haverá uma temporada de altcoins. Isso é exatamente o que os criadores de mercado querem. E isso é exatamente o que os grandes players de Wall Street, que nesse momento em que eu vos falo, estão requerendo o ETF de HBAR. Uma outra gestora requereu um ETF de HBAR, Redera, ontem, se eu não me engano. Já tem pedido na mesa da SEC de ETF de Solana, de XRP. O Elon Musk já foi indicado para assumir o Departamento de Eficiência Governamental, cujo acrônimo é DOGE em inglês, Department of Efficiency of Government, ou seja, é um acrônimo em inglês, né, de Departamento de Eficiência Governamental, cujo símbolo é DOGE, ou seja, a Dogecoin explodiu e o sujeito fala em desembarcar do mundo cripto. Meus amigos, o que os grandes players de Wall Street querem é que vocês vendam as suas bolsas de altcoins para que eles possam comprar barato e depois bombearem. Eles querem fazer com que vocês acreditem efetivamente que não haverá uma alt season, uma temporada de altcoins completamente insana. Nesse caso, estudar a história recente é fundamental para os senhores. Eu posso entender como pode parecer confuso, principalmente para os novatos que estão vivendo o seu primeiro ciclo agora, vislumbrar a BTC bombando. Vamos lá para o gráfico diário da BTC. A BTC chegou a fazer a máxima hoje em 93.265 e as altcoins não reagirem. Eu sei que pode parecer confuso para os novatos e é confuso, sim. No meu primeiro ciclo eu fiquei muito confuso, mas as altcoins, elas vão seguir a BTC. Uma alt season começa com a BTC bombando, com a ETH bombando e as mais large agora, não só a ETH, né? As super large caps, seria BNB, ETH e Solana, para depois entrarem as middle caps e small caps. Não se preocupem, porque isso vai acontecer. Eu já experimentei esse cenário no quarto trimestre de 2020, quando a BTC decolou. Mas nós experimentamos, né? Tem muita gente aqui que já estava no ciclo anterior. E logo depois as altcoins também patinaram um tempo, mas depois decolaram. O que aconteceu em seguida é que houve uma life change na vida de muita gente. Quem surfou o último bull run e quem surfou o bull run anterior, 2017, 2018, sabe do que eu estou falando. Meu conselho para os senhores é o seguinte: segurem as suas altcoins com força. Se houver alguma agulhada, o que eu acho difícil, porque as altcoins corrigiram muito nas últimas horas, se puder melhorar o preço médio de entrada, o façam. Escolham altcoins de alta octanagem com grande poder de valorização, como essas do Gemas Altcoin Alert. Por isso eu insisto com os senhoritos
Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Ali no Gemas eu selecionei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são as altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é ínfimo, para não dizer irrisório, mas ali nas Super Large Caps facilmente vocês vão fazer 1 vezes 4, 1 vezes 5, talvez 1 vezes 6. A segunda classificação, a segunda categoria, são as Middle Caps, que são aquelas altcoins com um market cap um pouco menor, o risco é um pouco maior, não é um risco tão mais alto assim, mas facilmente nas Middle Caps vocês vão fazer 1 vezes 20. E por fim, as Micro Caps e Small Caps, que ostentam um market cap pequeno, o risco é bem maior, mas se qualquer delas explodirem, facilmente, e é muito factível que isso aconteça, vocês vão fazer 1 vezes 50, talvez 1 vezes 100 ou até mais. Essa é a natureza da criptografia. Os ciclos começam bombando a BTC, depois vem ETH, as outras Super Large Caps e depois a grana acaba chegando nas altcoins. Pela quantidade de mensagens que eu tenho recebido de pessoas impacientes, muitos vão pipocar, infelizmente, e vão acabar entregando as suas bolsas de altcoins de graça para o Wall Street. Depois essas pessoas vão, os Zé Topinhos principalmente, vão recomprar Solana a 500, a VAX a 140, depois Solana corrige para 300, a VAX corrige para 110, para 90, e aí eles vão vender de novo desesperados, achando que o mercado já fez topo, vai ser só uma onda corretiva, e aí depois uma Solana explode para bem mais de 700, talvez chegue a mais de $1.000, provavelmente vai chegar a $1.000, uma VAX fatalmente e facilmente vai bater acima de $500, talvez $600, e aí os Zé Topinhos vão embarcar de novo, mas aí, meus amigos, a gente já vai estar próximo do nosso desembarque, porque aí até ex-BBB já vai estar falando de cripto aí, a gente já tem que estar, a gente vai ter que estar com o nosso tiro de desembarque engatilhado para apertar o gatilho a qualquer momento, nesse cenário. Por enquanto não há o que fazer, a dominância basicamente segue subindo bastante, dando uma oportunidade histórica de embarque para quem ainda não o tenha feito. Gente, na seara fática, Bitcoin ultrapassa $92.000, bateu 93 e pouco, após os dados do IPC mostrar um aumento da inflação em 2,5%. A inflação aumentou, o IPC mostra uma inflação de 2,6% ao ano, mas o Fed sinalizou que está dentro da sua linha, dentro da sua margem, e que sinalizou que vai haver um novo corte na taxa básica de juros na reunião de dezembro. E Donald Trump lançou o Departamento de Eficiência Governamental, cujo acrônimo em inglês é DOGE, fez a Dogecoin explodir. Vamos lá ver a Dogecoin nesse exato momento. A Doge está subindo agora, chegou a estar subindo mais de... Deixa eu ver quanto que ela subiu só no dia de hoje. Chegou a ostentar 20%, 30% de aumento. Chegou a estar subindo 45%. Nos últimos 2, 3 dias, a Dogecoin basicamente já dobrou de valor, 92%, quase 100%. Mas enfim, o mundo cripto tem dessas coisas. O Elon Musk, ele é uma figuraça. Ele vai ser o responsável pela indicação das diretorias das agências reguladoras. Meus amigos, parem para pensar. Ele vai indicar o comando da SEC, da FDIC, do regulador bancário. Ele vai indicar o comando do regulador securitário. Ele vai indicar o comando dessas agências reguladoras de commodities e futuros. Gente, o sujeito para estar fora do mundo cripto neste exato momento, ele precisa estar num nível menor que mineral, submolecular ou subatômico. É uma obviedade totalmente ululante que o mundo das altcoins, que vai ser completamente regulamentado, ainda mais agora com Donald Trump indicando os diretores das agências, é inacreditável como alguém pode não constatar que tem 7 ou 8 trilhões de dólares indo em direção ao mundo das altcoins. O sujeito, para estar fora do mundo cripto, ele precisa ser bem menos que um mineral.
E a Pepcoin também explodiu. Nesse momento, a Pepcoin subindo exatamente... Deixa eu ver a Pep subindo exatamente 52% a Pepcoin. Justamente porque o Elon Musk, a Robinhood, listou a Pepcoin. A Robinhood comprou a Bitstamp. A Robinhood é como se fosse a XP do mercado acionário norte-americano. É a grande corretora do varejão norte-americano, com taxas de corretagens quase zeradas. Eles entraram no mundo cripto de forma muito agressiva, vindo do mundo TradeFi. Era uma espécie de XP lá dos Estados Unidos, e agora eles estão, depois de terem comprado a Bitstamp, eles estão muito agressivos, crescendo absurdamente, e com a listagem da Pep, a Pep basicamente explodiu. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Wall Street dispara novamente, depois que os dados da inflação mantiveram intactas as esperanças de um novo corte na taxa básica de juros pelo Fed na reunião de dezembro. O Fed, na última reunião, que foi na mesma semana das eleições presidenciais norte-americanas, cortou a taxa básica de juros em 0,25 e o mercado tem mais de 66% de chance, segundo os analistas, no sentido de que o Fed vai promover mais um corte na taxa básica de juros. Por isso eu volto a insistir. A flexibilização que vem aí não é brincadeira. A maior força motora de expansão do market cap da BTC segue sendo o M2, o Money Measure, que vai basicamente explodir. Com o corte na taxa básica de juros, essa expansão monetária vai ser violentíssima, meus amigos. Não ousem estar desembarcados. É muito provável, segundo um ex-dirigente da SEC, que a gestão Donald Trump outorgue ao mundo um marco legal criptográfico na maior jurisdição do planeta. Jay Clayton, um ex-dirigente da SEC, afirmou que tudo leva a crer que essa legislação, esse arcabouço regulatório que vai incentivar as empresas criptográficas à abertura de capital social deve vir logo nos primeiros meses da gestão Donald Trump. Gente, outra coisa que eu queria falar com os senhores. O mercado não está precificando corretamente. O mercado agora que está precificando corretamente a eleição do Donald Trump. É só ver o que está acontecendo com a BTC. Mas o mercado não está precificando corretamente a abertura de capital social das emissoras de stablecoins. Eu volto a reportar aqui para os senhores. Em que pese louváveis tentativas de tentar identificar os critérios pelos quais uma Solana vale 100 bi, uma ETH está indo para meio tri, uma BTC vale 1,8 tri, não adianta usar os métodos que os economistas e os analistas usam para avaliar corporações empresariais, o fluxo de caixa descontado. O valor de uma rede, a única métrica, a única métrica mínima, agora que estão surgindo teses de mestrado, doutorado, para tentar identificar critérios seguros para avaliação de uma rede da Web3. Mas enquanto ainda não existem critérios seguros, o método do fluxo de caixa descontado não se aplica ao mundo cripto. Não há como comparar a taxa de gás da rede ETH com o faturamento de uma Apple ou Microsoft. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, é confundir alhos com bugalhos. A única métrica e critério seguro para avaliar o valor de uma rede ainda é a lei de Metcalfe, que impõe o seguinte: o valor de uma rede é exponencialmente proporcional à quantidade de dados e riqueza trafegando na rede. Aí, agora, com a abertura de capital social das emissoras de stablecoins, as pessoas estão achando que o valor das redes vai continuar crescendo ali de forma vegetativa. Gente, quando a USDC ou a Tether abriu seu capital na Nasdaq, a gente não vai ver 61 bi de dólares bloqueados na rede ETH ou 7,86 bi de dólares bloqueados na rede Solana. A gente vai ver 7,8 tri. A gente vai ver dezenas de trilhões bloqueados na rede Solana, na rede ETH, na rede Avalanche. Meus amigos, vocês têm que ponderar o seguinte:
Se houver 7 trilhões de dólares circulando em riqueza na Solana, quanto vocês acham que vai valer a Solana? Se pela lei de Metcalfe o valor de uma rede é proporcional à quantidade de dados e riquezas que trafegam nela. Cara, as pessoas não estão ligando o queijo ao ratinho. A regulamentação do mundo cripto pela gestão Trump não está corretamente precificada. Se uma simples Big Tech, como a Microsoft ou a Apple, por exemplo, vale exatamente mais de 3 trilhões de dólares, como é possível, como é matematicamente possível que todo o mundo cripto, que já faz circular pelo menos 3 vezes a quantidade de dados e riquezas de um iOS da vida, que pertence à Apple, como que todo mundo cripto vale só 2,91 tri, se só uma Apple vale 3 ponto alguma coisa tri? Gente, há um descompasso tão brutal, o mundo cripto está tão criminosamente subavaliado e o mercado vai reprecificar o mundo cripto com uma violência tal que eu espero sinceramente que vocês já estejam embarcados. Por isso eu insisto, vejam esse número, 2,91 tri é todo o valor da Web3 hoje. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Meus amigos, o que vem por aí será lembrado como a maior transferência de riqueza desse século. E os republicanos estão muito próximos de obter o total controle do Congresso. Faltam muito poucos, o número de votos a serem contados, faltam muito poucos votos para eles adquirirem o comando da Câmara Federal. Gente, vai ser trifeta. Senado, Câmara e Casa Branca. Com o Donald Trump completamente alucinado e que vai promover a regulamentação do mundo cripto. O sujeito para estar desembarcado, ele tem que estar num nível submolecular. Mineral já não é a definição correta. Meus amigos, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Se a BTC romper 100 mil dólares, eu volto a qualquer hora do dia ou da noite, na madrugada, tá bom? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã. E quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.